Olá, tudo bem? Sou Marco Godoy, sou guia de turismo e encerrando esta série de vídeos sobre bandeiras, eu vou falar um pouco sobre a bandeira do Brasil. A primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada poucos dias depois da independência, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. A criação da bandeira do Brasil foi ratificada pelo decreto de Dom Pedro, que ainda não havia sido aclamado e coroado imperador, em 18 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Dom Pedro, e o desenho da bandeira foi obra do pintor francês Jean-Baptiste Debré. A inspiração do pintor francês foram bandeiras utilizadas por tropas militares francesas durante o período da Revolução Francesa e do período napoleônico. A bandeira do Brasil Império continha o losango amarelo em dimensão diferente e o fundo verde. O centro do losango era preenchido pelo brasão de armas do Império, que também foi criado por Debré. Durante a educação infantil, muitos de nós aprendemos que as cores da bandeira representam o ouro, a flora e os céus do país. Essa interpretação, porém, está incorreta, uma vez que as cores da bandeira têm seu significado e origem repousados em acontecimentos relevantes da história portuguesa. Como Dom Pedro era filho de um rei português, a herança da cultura portuguesa na composição de nossa bandeira foi inegável. Entenda a origem das cores. O verde, essa cor era utilizada pelos primeiros povos que habitaram a Lusitânia, região correspondente a Portugal. Essa cor passou a simbolizar liberdade quando os habitantes da região lutaram contra a invasão dos mouros na Idade Média. Amarelo. Essa cor fazia parte do brasão de armas de Portugal e foi adicionado depois da conquista do Algarve, em 1249. Outra observação importante é que o amarelo era uma cor símbolo dos Habsburgo-Lorena, dinastia do qual Dona Leopoldina, esposa do imperador, era membro. Azul e branco. Essas cores remontam ao condado Portucale, condado do qual surgiu Portugal, e as cores desse condado foram escolhidas pelo Dom Henrique da Borgonha. A atual bandeira de nosso país foi criada logo após a proclamação da República, acontecimento que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Com esse fato, o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república, o que fez com que uma série de símbolos do país fossem substituídos, inclusive a bandeira nacional. A bandeira do Brasil foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro de 1889 e foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório do Brasil, que na época era o Marechal Deodoro da Fonseca. O decreto determinava a permanência das cores e as mudanças que aconteceriam na bandeira. Os autores da nova bandeira do Brasil foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Essa nova bandeira substituiu a bandeira que havia sido proposta por Rui Barbosa e que esteve içada do dia 15 de novembro ao dia 19 de novembro. As grandes mudanças da nova bandeira brasileira e a bandeira do período imperial foram as seguintes. O losango amarelo teve seu tamanho redimensionado. O símbolo de armas do Império, que estava no centro da bandeira imperial, foi substituído pela esfera azul republicana. No centro da esfera foi adicionado um lema positivista, escrito Ordem e Progresso. Esse lema foi inspirado em uma frase de Auguste Comte. Foram adicionadas estrelas brancas como representação dos estados brasileiros. Atualmente, a bandeira e outros símbolos nacionais, como hino nacional, armas nacionais e selo nacional, estão normatizadas na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, e essa lei sofreu algumas alterações por meio da Lei 8.421, de 11 de maio de 1992. Essa lei de 1992 também foi responsável por acrescentar novas estrelas na bandeira nacional. Essas estrelas correspondem ao Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Cada estrela na bandeira
corresponde a cada um dos estados brasileiros e ao Distrito Federal, e suas posições foram definidas de acordo com as posições das constelações, conforme observadas no céu da cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30. Posteriormente, muitos astrônomos afirmaram que a posição das constelações na bandeira foram colocadas de maneira errônea. Bem, o vídeo de hoje foi sobre a bandeira do Brasil. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal e acione o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo postado. Obrigado e até a próxima.